O universo da matemática é repleto de maravilhas. E dentre as mais fascinantes, encontramos os números irracionais. Imaginem um número que continua para sempre, sem padrão, infinitamente complexo. É essa a essência de um número irracional. Uma dança infinita de dígitos que desafiam a representação como uma fração simples. Ao contrário de seus primos, os números racionais, que podem ser expressos como a razão entre dois inteiros, os irracionais recusam-se a ser confinados. Eles existem além do reino dos números normais, desafiando nossa intuição e expandindo nossa compreensão da própria estrutura da realidade. Mas não se enganem, dentro dessa natureza aparentemente caótica, reside uma beleza profunda. Os números irracionais são a chave para desvendar os mistérios do universo, desde as órbitas dos planetas até o comportamento de partículas subatômicas. Juntem-se a nós em uma jornada para explorar o mundo cativante dos números irracionais, onde a lógica encontra o fascínio e a beleza emerge da imprevisibilidade. Os números irracionais são números reais que não podem ser expressos como uma simples fração de dois inteiros. Em outras palavras, sua representação decimal não termina nem se repete. Eles parecem desafiar a lógica, persistindo infinitamente, sem nunca se conformarem com um padrão previsível. Um dos exemplos mais famosos de um número irracional é o π. Derivado da razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro, o π tem fascinado matemáticos por séculos. Seu valor decimal, aproximadamente 3,14159, continua infinitamente, sem repetição. Outro exemplo clássico é a raiz quadrada de 2, denotada como 2. Este número representa o comprimento da diagonal de um quadrado com lados de comprimento 1. Assim como o π, 2 também possui uma expansão decimal não repetitiva e infinita, desafiando qualquer tentativa de representá-lo como uma fração simples. Esses dois exemplos ilustram a natureza única dos números irracionais. Eles não podem ser domados por nossa compreensão usual de números, mas ainda assim desempenham papéis cruciais em vários campos, incluindo a matemática, a física e a engenharia. Os números irracionais têm intrigado e desafiado matemáticos desde os tempos antigos. A descoberta de quantidades incomensuráveis, como a razão áurea, pelos antigos gregos, abalou os alicerces da matemática e abriu novos caminhos de exploração. Os números irracionais são essenciais para a nossa compreensão das formas geométricas. Por exemplo, a razão áurea, aproximadamente 1,618, aparece em toda a natureza, desde as espirais das conchas do náutilo até o arranjo das pétalas das flores. Da mesma forma, o π é fundamental para calcular a circunferência, a área e o volume de círculos e esferas. Na física moderna, os números irracionais desempenham um papel vital na mecânica quântica e na relatividade geral. A constante de Planck, que relaciona a energia de um fóton à sua frequência, é um número irracional fundamental na mecânica quântica. Da mesma forma, a teoria da relatividade geral de Einstein usa números irracionais para descrever a geometria do espaço-tempo. O π, o enigmático número irracional, há muito cativa a imaginação de matemáticos e entusiastas. Sua natureza caótica, evidenciada por sua expansão decimal infinita e não repetitiva, é uma fonte de fascínio e admiração infinitos. A beleza do π reside em sua imprevisibilidade. Ao contrário dos números racionais, que se conformam a padrões previsíveis, o π dança ao ritmo do seu próprio tambor, seus dígitos se desenrolando infinitamente sem qualquer rima ou razão aparente. Mas dentro desse caos aparente reside uma ordem profunda. O π é a chave para desvendar os mistérios do círculo, uma forma fundamental que permeia o nosso universo. Da órbita dos planetas ao movimento das ondas, o π conecta o cosmos com seus fios numéricos invisíveis. Abraçar a natureza caótica do π é apreciar a beleza da própria imprevisibilidade. É reconhecer que mesmo dentro da vastidão infinita do caos,
existem padrões e maravilhas ocultas, esperando para serem descobertas. A raiz quadrada de 2, muitas vezes abreviada como raiz de 2, é outro número irracional que ocupou um lugar especial na história da matemática. Seu significado deriva de sua relação com um problema geométrico simples: encontrar o comprimento da diagonal de um quadrado com lados de comprimento 1. Pode parecer uma tarefa direta, mas a solução leva a uma descoberta surpreendente. O comprimento da diagonal não pode ser expresso como uma fração simples, desafiando a sabedoria convencional dos antigos gregos, que acreditavam que todos os números podiam ser representados como razões de inteiros. A raiz de 2, com sua expansão decimal não repetitiva e infinita, lançou luz sobre os limites da racionalidade e abriu um novo reino de possibilidades matemáticas. Forçou os matemáticos a expandir sua compreensão dos números e confrontar a existência de quantidades incomensuráveis. O enigma da diagonal serve como um lembrete de que mesmo os problemas mais simples podem levar a descobertas profundas. É uma prova do poder da matemática para desafiar nossas suposições e revelar as verdades ocultas do universo. Certos números irracionais pertencem a uma categoria de elite conhecida como números transcendentes. Esses números extraordinários transcendem os confins dos números algébricos, o que significa que não podem ser raízes de nenhum polinômio com coeficientes inteiros. O π, o famoso número irracional associado aos círculos, é um exemplo primordial de um número transcendente. Sua transcendência foi provada em 1882 por Ferdinand von Lindemann, resolvendo um antigo problema matemático que havia intrigado mentes brilhantes por séculos. A transcendência do π tem implicações profundas para a matemática, pois implica que a quadratura do círculo, uma construção geométrica há muito procurada, usando apenas um compasso e uma régua, é impossível. Essa descoberta revolucionou o campo e destacou a natureza extraordinária dos números transcendentes. Os números transcendentes, com sua capacidade de transcender os limites da álgebra, representam o ápice da irracionalidade. Eles incorporam a natureza infinita e misteriosa dos números, lembrando-nos constantemente das fronteiras inexploradas do conhecimento matemático. Os números irracionais não se limitam ao domínio abstrato da matemática. Eles permeiam o mundo natural, manifestando-se em padrões e fenômenos inesperados. Da disposição das pétalas das flores às espirais das galáxias, os números irracionais deixam sua marca no tecido da própria realidade. A sequência de Fibonacci, na qual cada número é a soma dos dois anteriores, como 1, 2, 3, 5, 8, está intimamente ligada à razão áurea, um número irracional. Essa sequência e sua razão associada aparecem em vários fenômenos naturais, como o arranjo das sementes em um girassol, a espiral de uma concha de Nautilus e o padrão de ramificação das árvores. A presença de números irracionais na natureza não é mera coincidência. Ela sugere princípios organizadores fundamentais em ação, apontando para uma interação harmoniosa entre a matemática e o mundo natural, onde a beleza e a ordem emergem de entidades aparentemente complexas e irracionais. Quer estejamos contemplando os padrões intrincados de uma pétala de flor ou as vastas espirais de uma galáxia, os números irracionais nos lembram a profunda interconexão do universo e os padrões ocultos que unem tudo. Os números irracionais, com sua natureza infinita e imprevisível, continuam a cativar e desafiar os matemáticos até hoje. Sua existência aponta para a vastidão e o mistério do reino numérico, onde infinitas possibilidades aguardam para serem descobertas. À medida que nos aprofundamos no reino dos números irracionais, encontramos novos insights sobre a natureza da própria realidade. Da mecânica quântica à teoria das cordas, os números irracionais desempenham um papel fundamental na formação de nossa compreensão do universo. O fascínio dos números irracionais reside em sua capacidade de transcender os limites da lógica e da razão.
Eles nos lembram de que sempre há mais a aprender, mais a explorar e mais a se maravilhar no mundo da matemática. Então, vamos abraçar o fascínio duradouro dos números irracionais e continuar a explorar suas profundezas, pois dentro de seus mistérios reside a chave para desvendar os segredos do universo.